noite. Estreamos agora pela TV Boa Vista, Canal 12, o programa Contraponto. Uma nova forma de fazer jornalismo mais analítico e mais crítico. Com responsabilidade, compromisso e imparcialidade, a partir de hoje estaremos com você, que é um telespectador exigente e busca sempre manter-se informado, trazendo semanalmente um resumo das principais notícias do mundo, do Brasil e de Roraima. Além disso, vamos promover debates, discussões e entrevistas sobre os assuntos de interesse público, analisando fatos cotidianos de forma mais ampla e aprofundada. Por isso, convidamos você para estar conosco todos os sábados, a partir das 18h30 e ficar por dentro dos principais assuntos políticos, econômicos e de interesse da população. Teremos o prazer em tê-lo em nossa companhia. E vamos agora às principais notícias da semana. Naufrágio na Grécia deixa ao menos 43 mortos. 43 pessoas, entre elas 17 crianças, morreram afogadas ontem, quando os barcos em que estavam naufragaram perto de duas ilhas gregas. Um dos naufrágios com maior número de mortos imigrantes e refugiados, que se arriscam na perigosa rota entre a Turquia e a Grécia com o objetivo de fugir da guerra civil na Síria. As informações são da agência Reuters. Firjan divulga as cidades mais e menos desenvolvidas do Brasil. O índice Firjan de Desenvolvimento Municipal avalia o nível de desenvolvimento econômico de mais de 5.000 municípios brasileiros e considera indicadores entre três áreas: emprego e renda, educação e saúde. Criado em 2008 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a versão mais recente do estudo considera dados oficiais de 2013. Confira a seguir o ranking das cidades brasileiras em ordem crescente de desenvolvimento. Macapá, no Amapá, é a capital brasileira menos desenvolvida. A segunda menos desenvolvida é Belém, a capital do Pará. Outra da região norte, entre as três piores, é Manaus, a terceira mais baixa entre as capitais. De acordo com o ranking da Firjan, Maceió é a quarta capital nordestina menos desenvolvida. Salvador, na Bahia, é considerada a quinta capital menos desenvolvida ou a segunda pior do Nordeste. Porto Velho é a sexta capital brasileira menos desenvolvida. Aracaju, a capital de Sergipe, é a sétima menos desenvolvida do país. Rio Branco, no Acre, é considerada a oitava capital brasileira menos desenvolvida. A capital cearense, Fortaleza, é a nona menos desenvolvida do país. João Pessoa fecha a lista das 10 capitais menos desenvolvidas. Boa Vista é a 17ª capital mais desenvolvida do Brasil, seguidas por Natal, São Luís, Brasília, Recife, Teresina, Palmas, Porto Alegre, Cuiabá, Belo Horizonte na 8ª posição, Campo Grande na 7ª posição, Goiânia, Rio de Janeiro na 5ª posição e Florianópolis. Vitória tem a 3ª posição. São Paulo na 2ª posição. Curitiba é a capital mais desenvolvida do país. As informações são do jornal Estadão e podem ser obtidas por meio do site www.estadão.com.br. Presidente Dilma se diz estarrecida com o FMI. Na manhã de ontem, a presidente Dilma Rousseff revelou estar estarrecida com o trecho do relatório de previsões do Fundo Monetário Internacional, que cita a continuidade da situação crítica no Brasil como um dos principais fatores que explicam as dificuldades pelas quais passam a economia mundial. Segundo o FMI, a crise brasileira é ocasionada por dois fatores principais: a duração da instabilidade política e as investigações dos atos de corrupção na Petrobras. Dilma disse que não concorda com as previsões e que vai conseguir estabilizar politicamente o país e retomar o crescimento. A presidente só esqueceu de dizer qual a fórmula mágica vai utilizar para isso. As previsões dos cientistas políticos e economistas para este ano não são das melhores. Dólar cai, mas fecha em alta pela 4ª semana seguida. O dólar comercial fechou na sexta-feira valendo R$ 4,11, com queda de 1,32%, considerando a quinta-feira,
onde a moeda norte-americana teve seu valor mais elevado desde a criação do real em 1994. Na quinta-feira, o dólar tinha fechado em R$ 4,16 e ocorreu após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, em manter a taxa Selic, juros básicos da economia, em 14,25% ao ano. A sexta-feira também foi de recuperação na Bolsa de Valores. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,81%. As ações da Petrobras, que na quinta-feira tiveram forte alta, recuaram levemente ontem. Bem, a quarta semana consecutiva que o dólar fecha em alta. E o que nos parece é que estão fazendo da política monetária um brinquedo. Difícil conter a inflação desta forma. O FRR abre concurso público para contratar professores. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Roraima para a contratação de 21 professores de 16 cursos ofertados pela instituição. As vagas são para mestres e doutores e os salários variam de R$ 5.945,98 a R$ 8.639,50, conforme a titulação. Os interessados podem fazer inscrição na página de concurso da UFRR pela internet até o dia 26 de fevereiro. 10 municípios de Roraima estão em situação de emergência devido à estiagem. Os municípios mais atingidos com a seca são Amajari, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e São Luís. Desde o ano passado, a seca vem causando a redução nos níveis dos mananciais, dos reservatórios de água para a população urbana e rural, bem como a perda parcial da produção agrícola de subsistência à potencialização de riscos de incêndios florestais, devido à baixa umidade e às altas temperaturas. O Ministério da Integração Nacional disponibiliza R$ 250 milhões para Roraima. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, esteve em Boa Vista ontem para discutir a aplicação dos R$ 250 milhões disponibilizados pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para Roraima. Segundo ele, o dinheiro pode ser investido no setor rural, serviços, turismo e em qualquer atividade. Abre aspas, queremos provocar o empresariado local para continuar a investir nos seus negócios e incentivar a vinda de novos investidores para descobrirem as potencialidades do Estado. Fecha aspas, disse o ministro. Para ter acesso ao recurso, empresários devem apresentar projetos que serão analisados por instituições financeiras como o Banco da Amazônia, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E você pode participar do programa Contraponto enviando dicas, críticas e sugestões para o contraponto.tv@gmail.com e também pelas nossas redes sociais. Facebook é o Contraponto e no Instagram é Programa Contraponto. Voltamos já! Chegamos a 2016. Atravessamos o ano de 2015 com uma das piores crises econômicas, políticas e morais da história brasileira. E o cenário que hoje se apresenta é cada vez mais preocupante. O Produto Interno Bruto, que é um dos principais indicadores do potencial de economia de um país, fechou 2015 com uma queda de 2,8%. O pior resultado em 25 anos. E o que isso significa para nós? O que de fato isso representa em nossas vidas? O primeiro fator que influencia diretamente na variação do PIB é o consumo da população. Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Se o consumo é menor, o PIB cai. O consumo depende dos salários e dos juros. Se as pessoas ganham mais e pagam menos juros nas prestações, o consumo é maior e o PIB cresce. Com salários baixos e juros altos, o gasto pessoal cai e o PIB também cai. A redução do consumo é o resultado do aumento do desemprego, da corrosão da renda pela inflação, do aumento dos juros e das dificuldades de acesso ao crédito. Por isso, quanto menor o PIB, menor é a qualidade de vida da população e o acesso a bens e serviços. Se aí na sua casa existe desemprego, se você não consegue adquirir os bens básicos e necessários para a sobrevivência,
Significa que vivemos num país cujos governantes se perderam na condução da política econômica e demonstram total incapacidade de gerir a vida de milhões de pessoas. E para debater sobre esse assunto e dizer o que está acontecendo no país, nós vamos conversar com Vinícius Ribeiro, ele que é graduado em Administração Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina e graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Roraima, também especialista em Planejamento e Orçamento Governamental e professor de Planejamento e Orçamento Público. Em nossos estúdios também presente o nosso outro convidado, que é Márcio Gondim, graduado em Ciências da Economia pela Universidade Federal de Roraima, pós-graduado em Controladoria e Finanças e também professor universitário. Bem, gente, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Diante da conjuntura atual, quais são as perspectivas para 2016 em relação ao quadro econômico do país? A gente pode, primeiro, né, tudo bem, Cátia, como é que tá? Obrigado pelo convite. Nós podemos esperar, né, que 2016, dois cenários. Um cenário de início de recuperação ou um cenário de agravamento da situação de 2015. 2015 foi um ano que nós tivemos um crescimento muito baixo. Quando nós falamos em inflação, o PIB caiu, não quer dizer que o país não cresceu. Ele cresceu um ritmo muito menor do que o esperado e do que o ano anterior. Então, se os governantes, se nossos políticos não adotarem as medidas corretas, nós temos esses dois cenários, ou um agravamento, ou, se as políticas públicas forem as corretas, um início de uma recuperação. O senhor concorda, senhor Márcio? Quando a gente fala o que a gente espera, quando você pergunta isso de um economista, ele sempre vai dizer, depende, né? Depende do quê? Depende de várias variáveis, né? Hoje, se a gente falasse o seguinte, quando a situação que vem acontecendo há um ano é crítica, é bastante crítica. Então, se o governo continuar com as tomadas de decisões da forma que está sendo feita, a gente tem um cenário realmente bem crítico, tanto para quem depende, enfim, do setor público, do setor privado, enfim, vai ser um negócio meio nebuloso, realmente. Por todas as informações que você passou, a gente não precisaria repetir, mas realmente vai faltar emprego, você vai comprar menos, porque essa palavra inflação é uma palavra bem bacana que o economista, durante todo o seu curso, ele estuda e durante a vida de qualquer pessoa você vai escutar sempre nos jornais. Inflação, inflação, inflação. Mas a inflação, querendo ou não, como termo geral, ela é a perda no poder de compra das pessoas. É isso. Como você bem disse, se fala muito mais, de repente muita gente não tem noção do que seja, na literalidade, a questão da inflação e da relação que também existe com o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. O PIB é um agregado econômico, né? Ele é um agregado econômico que ele mede, querendo ou não, a riqueza que existe dentro daquele país, né? Aí, através de produção, através de venda, o IBGE leva aí, ele que produz o PIB, né, que mostra o PIB para a população, tenta acompanhar toda essa dinâmica econômica e mostrar como está a economia para o país, né? Se ela está aquecida, se ela não está aquecida, e o PIB é meio que esse termômetro da economia. Nós temos duas tônicas, né? Que é o crescimento econômico, a gente tem assistido uma situação meio caótica, e o desenvolvimento econômico, que pode ou não andar acompanhado do crescimento. Se percebe essa possibilidade no país ou não? Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento econômico, eu sempre falo para os meus alunos que pode realmente haver um crescimento sem desenvolvimento, né? Quando a gente fala em crescimento econômico, sempre a gente fala de uma questão mais palpável, uma questão matemática. PIB. PIB é um agregado econômico que mede crescimento econômico. Se eu tenho, na comparação de um ano para o outro, o aumento do PIB, eu vou ter quase que caracterizado ali um crescimento econômico. Mas para que se tenha desenvolvimento econômico, eu preciso que duas variáveis, que elas podem também ser calculadas, mas elas não são tão assim exatas como um PIB. A gente pode falar de IDH e índice de Gini. São
duas variáveis que elas são calculadas, né? E que elas mostram o que? Vamos dizer, IDH mostra a qualidade de vida das pessoas. Mede se ela tem acesso a um bom transporte, a uma boa saúde, a uma boa estrutura habitacional, saneamento básico e outras variáveis. Isso é qualidade, IDH. Quando a gente fala de índice de Gini, a gente está falando de concentração de renda. O índice de Gini, quanto maior o índice de Gini, né, maior é a concentração de renda. A renda está concentrada na mão de poucas pessoas. Quanto menor o índice de Gini, mais está dividida a renda. Por incrível que pareça, até 2012, o índice de Gini do Brasil estava muito bem, se não me engano, estava pela casa de 0,60, 0,50, alguma coisa assim. Estava bem dividido. Realmente o governo consegue dividir e estava conseguindo dividir bem a renda pelo país. Mas dividir renda não quer dizer que você vai gerar desenvolvimento para aquela população. Vinícius, o senhor Márcio falou que o governo estava conseguindo dividir bem a renda. Então a gente pode atribuir a culpa desse caos na situação econômica do país ao gestor? Também, né? Então, Você fala também, quem seria o outro responsável? Bom, nós temos a situação de que o orçamento público ele tem três funções. Ele tem uma função estabilizadora, ele tem uma função alocativa e a função distributiva aqui que o professor falou. Então essa função distributiva foi o foco dos últimos 12 anos do atual governo. Então ele buscou realmente fortalecer a distribuição da renda. O que acontece é que quando você distribui renda, aquele cidadão, aquela família que recebe aquela renda, ela acaba não produzindo nada para a sociedade. Ela recebe um recurso oriundo de uma política pública e acaba utilizando nos gastos essenciais e fica por ali. Então você tem um gasto, uma fatia muito grande de programas sociais, que é super válido, nós realmente temos uma população muito pobre, mas que ela por si só não resolve a situação econômica. Então você vai dar um mínimo de condição que uma família não tem, mas aquilo não vai resolver o problema econômico, não vai haver um desenvolvimento econômico, porque não há produção de bens. Ou seja, não há reposição. Exatamente. Agora não parece meio contraditório, porque, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff ela alega que falta dinheiro para investir. Só que nós tivemos em 2015 uma das maiores arrecadações, receitas da história do país. Ou seja, o que está faltando? Foram arrecadados 2,7 trilhões, né? Bem o dobro da própria inflação. O que falta? Bom, analisando os dados da Receita, que é o órgão, da Receita Federal, que é o órgão responsável pela arrecadação do governo federal, as receitas administradas pela União, elas vieram decaindo de março para cá, o que foi inversamente proporcional em relação aos estados. Como o governo instituiu, por exemplo, aumentou a CID combustível, que é uma contribuição, né, que carece o preço do combustível, parte dessa CID entra no fundo de participação dos estados. Então ela não fica na mão da União, ela acaba sendo repartida por todos os estados. E os estados que mais consomem acabam recebendo um pouco mais dessa CID, que foi, acho que, a principal contribuição que fez com que aumentasse essa receita. Mas em relação às outras receitas tributárias, receitas patrimoniais, industriais, serviços, elas caíram muito, desde o mês de março até o mês de dezembro, que foram os últimos dados que a Receita divulgou. Então, assim, a receita da União caiu, em compensação, o fundo de participação aumentou um pouco. Então, professor, mas essa crise, ela abrange, ela está atingindo todo o país. Então, não teria um responsável direto? Não se responsabilizaria, então, uma falta de gestão da própria presidente, por exemplo? Que tanto se combate hoje, a gente tem conhecimento. Eu tava pensando aqui, né? Hoje, o nosso PIB ele roda em torno da casa de 5 trilhões. O que o governo arrecadou ano passado foi, como você falou, e isso é uma base, se não me engano, que se tira do impostômetro, que é de uma agência que se tem em São Paulo, que mede o quanto o brasileiro paga de imposto durante todo um ano, e que nós batemos a casa de 2, alguma coisa, e que no ano retrasado nós estávamos somente em 1,97, e nessa casa chegou quase a 3 trilhões. Né? A gente vê que é o seguinte, poxa, o governo ele detém praticamente 50% da riqueza do nosso país. E aí, com a função distributiva que ele faz, ele teoricamente teria que distribuir isso da melhor forma possível. E a gente fala, vamos ver, quem seria o responsável?
Aí eu posso pensar, poxa, é a Dilma? São esses 5 anos de governo Dilma? São os 8 anos de governo Lula? São os 8 anos de governo FHC? Ou era uma bolha que a qualquer instante iria explodir e acabou? O que eu acredito que seria... os nossos políticos, eles são reflexo da nossa população. A nossa população, infelizmente, ela não é educada, não digo educação, que é aquela que você recebe em casa. Ela não é educada financeiramente. Eu tenho turmas de 90 alunos que é a primeira vez que ele tem acesso a conceitos, a questões de como você lidar com dinheiro na faculdade. Se eu não me engano, o meu dado não deve ser muito atualizado, mas a nossa população não chega a 35% da população que chega ao ensino superior. Eu acho que não chega a essa porcentagem. Aí você imagina, quer dizer que os outros... me ajuda, professor. 65% nunca tiveram um contato que não seja pela televisão com a questão do que é economia, do que é feito com o dinheiro que está lá no governo, né? Então, eu acredito que a educação, a escolha da população reflete e muito no que a gente está passando hoje. Claro que, consequentemente, uma má gestão no curto prazo, é aquela questão que a gente está sofrendo hoje. Mas, se a gente for na raiz do problema, ela está na educação das pessoas. No que elas sabem ou não do que estão fazendo com o dinheiro delas. Hoje nós trabalhamos 5 meses de um ano para dizer assim, governo, tá aqui, ó, 5 meses do meu salário para você fazer o que você quiser. Chega a ser revoltante, né? É uma das maiores cargas tributárias do mundo. Pois é. Do mundo. Nós deveríamos ter a melhor saúde do mundo gratuitamente. A melhor educação do mundo gratuitamente. O melhor transporte do mundo gratuitamente. Desenvolvimento não quer dizer que a gente tenha que receber essas variáveis gratuitas. Se um país ele é desenvolvido e a população tem condições financeiras de ter uma boa saúde, uma boa educação, um bom transporte, uma boa vida... A autossustentabilidade de maneira satisfatória. Há um desenvolvimento. Agora, no nosso país, que existe uma carga tributária dessa, eu sempre falo para os meus alunos, peguem o salário de vocês. Se vocês não têm salário, tenta ver o salário do teu pai, da tua mãe, de quem tem o salário dentro da tua casa. Beleza, agora multiplica por 5. Aí fica assim. E o que é isso, professor? Isso é o valor que tu repassa todos os anos para o governo. É muito bom tratar com professores porque os senhores estão em sala de aula, têm um contato, né, quase que constante com os alunos, com a própria sociedade. Agora, a gente analisou aqui o cenário Brasil, no âmbito geral. Tragamos então para Roraima. Né? Nós falamos de arrecadação. Por exemplo, Roraima, em 2015, recebeu 72 milhões a mais de FPE, o Fundo de Participação do Estado, comparado a 2014. E a gestão atual, que iniciou em janeiro de 2015, atribui o caos econômico à gestão passada, ao governo anterior. O que vocês acham? Se aumentou o FPE, se aumentou o repasse, a arrecadação, por que falar que a situação caótica ela deve ser atribuída à gestão anterior? Na verdade, não faltaria gestão mesmo de recursos? Com certeza. Isso influencia diretamente na vida das pessoas, professor Vinícius? Não tenho dúvidas. No final de 2014, eu me deparei com uma notícia que eu achei, no mínimo, intrigante. Foram exonerados cerca de 1.000 servidores da Assembleia Legislativa. E sem falar, esse dado da Assembleia foi o que pareceu mais marcante, sem falar dos milhares ou centenas de servidores que foram exonerados do Poder Executivo também. Né? Felizmente o Poder Legislativo não tem essa manobra, essa maleabilidade. Então, como que você exonera uma centena ou um milhar de servidor e o órgão não para de trabalhar? Então, nós temos, primeiro, um crescimento do gasto público. E esse crescimento, como o professor falou, ele não tem retorno, ele não contribui. Por quê? Porque você aumenta o gasto público, mas esse gasto público não gera benefício direto para a sociedade, gera um indireto. Você tem mais servidores trabalhando, você tem um processo dentro do órgão público sendo desenvolvido. Mas para a população lá, para a família que necessita por exemplo, de uma educação melhor, de uma saúde melhor, ele não necessita necessariamente de quantidade de servidores, mas de uma melhor qualidade de gasto. E o gasto cresce.
só que ele está crescendo muito acima do crescimento da receita. E o estado de Roraima teve um repasse muito grande de FPE, mas é só você andar pelo estado, você não consegue visualizar benefícios reais para a sociedade. Tivemos uma receita maior, mas onde é que está essa receita? Má gestão, superfaturamento, gastos que não trazem benefício. E os órgãos de controle são os responsáveis por controlar esse recurso, o gasto, e devem ter uma atuação mais forte, mais intensiva no controle do gasto, e principalmente cobrando o planejamento. Como o professor falou aqui, nas famílias não tem uma educação financeira, isso reflete no Estado. Eu já ia perguntar, como que se reverte essa situação? Planejamento. Hoje... Uma reengenharia na máquina administrativa, na estrutura administrativa com do Estado? Com certeza. Desinflar a máquina pública é o primeiro passo. Países de primeiro mundo têm uma presença mínima do Estado na sociedade. Então o Estado ele é mais um que fornece, ele não é o principal, e no Brasil é o contrário. O Brasil, o poder público, o Estado de Roraima, o município de Boa Vista, é o principal fornecedor de serviço. E deveria ser o contrário, deveria ser mais um que deveria fornecer o serviço porque a sociedade não tem o recurso para bancar uma escola, bancar uma faculdade. Então o Estado ele entraria justamente para aqueles que não têm. Só que o Estado banca e não incentiva que a família trabalhe, que a família se desenvolva economicamente, cresça e consiga andar com as próprias pernas sem precisar da distribuição da renda do Estado. Gente, nós não podemos deixar de observar que diante dessa situação, nós temos dois cenários e também duas vertentes, eu diria até. De um lado, a questão política, os interesses de um grupo, porque não se pode fazer vista grossa, E de outro lado, o interesse coletivo. Agora, como andar em harmonia para se ter um bom resultado? Porque quando você pensa só no coletivo, que é o certo, que deveria, você tem que cortar ali pela raiz alguns interesses particulares, políticos de um grupo, Existe solução? Falta vontade ou vocês acham que é meio complicado reverter toda essa situação? Principalmente em Roraima, que a gente vê assim de maneira tão nítida. Acho que para ilustrar isso que você está falando, acho que um exemplo legal, mais interessante, é o que está acontecendo na região sudeste. Nós tivemos um rombo comprovado, isso, investigado, comprovado, materialidade suficiente, tem documentos de que foram roubados bilhões, desviado bilhões de reais, bilhões de dólares, e a população não se manifestou. E nós temos um aumento de 30 centavos na passagem de ônibus na região sudeste, está tendo quebradeira. Então, o que está acontecendo? A população está vendo, está inerte. E a Constituição é bem clara. Todo o poder emana do povo. Então, é o povo que elege o político, é o povo que coloca o político lá. Se ele não está agindo para a sociedade, cabe ao povo ir lá e buscar dos meios democráticos, dos meios corretos, retirar o poder que foi colocado naquele político e buscar-se uma alternativa. O que não podemos fazer é ver o que está acontecendo, todo o desvio, e ficamos inertes aqui, apenas em casa, procurando fechar a conta no fim do mês. Se a conta não está fechando no fim do mês, é porque alguém lá em cima não está trabalhando corretamente. Bom, o assunto é amplo, a gente passaria horas e horas debatendo, Mas para concluir, nós falamos de FPE, âmbito Roraima, A gente tem notícias também que o PIB de Roraima é um dos menores do país. Para a gente concluir, o que isso significa? Influencia, na verdade, diretamente na vida das pessoas? Com certeza. Quando a gente fala em PIB, quando a gente fala principalmente em Roraima, quando eu estava saindo da faculdade, isso já tem alguns anos, o Estado, se eu não me engano, ainda detinha de 51% da renda do Estado. Quando eu digo renda, é que as pessoas recebem. De quem? Do Estado. 51% da renda era advinda do Estado. E aí você vê, se você for analisar o restante da renda desta economia, da economia de Roraima, ela é advinda do terceiro setor, que é quem vende e quem fornece serviço para o Estado, ou para quem trabalha para o Estado. E aí tem, claro, não vou dizer que não existe indústria, vou dizer que não existe agricultura, existe. Existe segundo e terceiro setor em Boa Vista, existe. Mas é uma parcela muito pequena da renda do Estado, E então, realmente, o nosso Estado, como o nosso colega falou aqui, tem aquelas três funções. E aí, na distributiva, não necessariamente nosso Estado conseguiria fazer alguma coisa porque não tem o que distribuir, porque a gente não produz mais
para distribuir. A gente teria que incentivar, né? E aí o que incentivar? Tem estudos econômicos que podem ser feitos. Eu mesmo, durante a minha faculdade, fiz uns 2 ou 3 do que poderia crescer no Estado e que poderia ser maior do que o Estado, né? E existe alguém que vai atrás desse estudo? Infelizmente não tem, né? O governo não vai atrás desse estudo, né? E aí nós temos secretarias que deveriam fazer isso e infelizmente não fazem. Lamentavelmente. Com certeza, né? Acho que o grande problema de Roraima hoje é a falta de incentivo à produção e, principalmente, espaço para produzir. Roraima não tem espaço. Mais da metade das terras de Roraima que você poderia utilizar para produzir são reservas indígenas. Você não tem uma matriz energética que uma indústria venha para cá e se estabeleça. Então, nós temos dificuldades, barreiras que nós políticos temos que trabalhar para conseguir romper essas barreiras e realmente se instalar um setor produtivo em Roraima que possa gerar renda, gerar emprego e aquecer a economia, não ficar se dependendo somente do Estado. E é o apelo que a gente faz, não é? Porque com vontade e ação, com certeza é possível ter resultado. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença dos dois, muito obrigada mesmo. O programa Contraponto está aberto para os senhores contribuírem com seus conhecimentos. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. E nós voltamos em instantes com muito mais. E com a crise econômica que assola o Brasil e Roraima, o comércio varejista foi um dos setores que mais sentiu o impacto. Para falar sobre o fechamento de vendas em 2015 e as perspectivas para o comércio em 2016, nós recebemos em nossos estúdios o presidente da Associação Comercial e Industrial de Roraima, senhor Joaquim Gonçalves Santiago. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Senhor Joaquim, com a crise econômica, como que vem se comportando o setor comercial em Roraima? Vem se comportando com um pouco de preocupação, né? Até porque a gente já vem tendo uma crise de vendas baixa desde o meio do ano passado para cá, né? Claro que agora no fim do ano, mais precisamente nas festas de Natal e Ano Novo, deu uma melhorada. Eu até me surpreendi, né, sobre essa melhorada, mas deu para superar. É algo positivo falar em melhorada. Aproveitando esse gancho, eu diria, quando se fala em final de ano, existe sempre uma expectativa, principalmente daquelas pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho a partir da geração dos empregos temporários. O que a gente pode falar do setor comercial? Se percebeu a contratação em massa ou foi tímida? Não, foi tímida. Algumas empresas contrataram poucas pessoas, né? Não tanto quanto o do ano passado. Do ano retrasado, 2014. Você atribui isso ao receio pela crise econômica? Não. As pessoas também saem menos para comprar porque elas tentam economizar receando a recessão mesmo, eu diria. Não, foi falta de poder de compra do cliente e também o cliente ir até as lojas. Agora, qual a expectativa para 2016? O que se pode esperar? Porque nós falamos sempre em recessão há meses. O Brasil deve continuar em contenção. Na virada do ano a gente não está esperando muita coisa não, porque quando vira o ano o cliente já está cheio de despesa, né? Por exemplo, chegou o Natal, o camarada gastou no Natal, chegou o fim de ano, gastou no fim do ano, vira o ano, tem colégio de menino, tem também IPVA, IPTU e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Todas as outras dívidas fixas que acabam impedindo o consumidor de ir ao mercado e consumir e comprar, né? O cliente fica um pouco resguardado, né? Porque até o pouquinho de dinheiro que já sobrou dele das festas e tal, já tem que pensar, como eu falei, na despesa de colégio de menino, na despesa de IPTU, IPVA, essas coisas todas. Bom, vamos falar sobre uma nova realidade em que Roraima, na verdade, assiste há pouco mais de um ano, que é a situação dos 2 shoppings. A gente tinha anteriormente a esse cenário 2 centros comerciais, que eram a Jaime Brasil mais a Taide Teve. Houve uma mudança de comportamento em relação ao consumidor com a chegada de shopping center?
A princípio, quando os shoppings abriram, começaram suas atividades, o comerciante, principalmente nessas duas áreas que você falou, ficaram meio apreensivos, mas as coisas estão acontecendo de tal modo que não está afetando tanto, né? Claro que com a chegada dessas grandes lojas que tem lá, ele tem um atrativo muito grande para o cliente, oferece aquela condição do cartão, aquelas coisas todas. O mesmo faz um cartão próprio, né? Que os outros comerciantes não têm um cartão próprio, né? Tem um cartão normal das empresas que oferecem o cartão, e o shopping a gente oferece diferente. Então isso é um atrativo muito grande para o cliente. Ou seja, melhores condições de pagamento e também preços dos produtos, porque a gente percebe que vários empresários têm apresentado. Isso incentiva os empresários antigos a se adaptarem para não perderem lugar no mercado? Já se adaptaram. Antes dele abrir a loja, todo mundo já se adaptou pensando nesse sentido, porque você sabe que no shopping tem produto de primeira, de segunda e terceira linha, né? Sim. E também a gente se adequa do mesmo jeito. Isso é um fator positivo. E o mais importante também é que com a chegada de empresas, outros segmentos ao Roraima, com certeza isso influencia também no consumo, porque gera mais emprego, né? O senhor falava há pouco de um atacadão que acabou de inaugurar, na verdade, incentiva os outros empresários. A gente assistiu empresários lamentando, pedindo para que os consumidores não deixassem de comprar porque eles empregam mais, né, e investem em Roraima mesmo. O senhor acha esse comportamento correto, positivo ou negativo? Como eu falei, na princípio todo mundo fica meio preocupado, né? Mas no decorrer do tempo os comerciantes vão se adequando. E o que esperar para 2016 no setor comercial? Olha, vamos deixar as coisas acontecer, que a princípio, hoje é dia 14, né? A gente ainda não viu muita coisa não, até porque hoje mesmo eu estive lá na Associação Comercial e saí a pé dando uma visitada aos nossos associados, né? E eu me deparei com um movimento muito pequeno, né? Pode até ser que melhore no fim de semana, que geralmente a GEM Brasil e as outras áreas comerciais, no fim de semana, que é o sábado, né? Aí domingo também as coisas melhoram um pouco. O senhor, na condição de presidente da Associação Comercial, quais seriam as considerações aos comerciantes? Palavras de incentivo, eu diria, em meio à crise, em meio ao caos na economia brasileira. Eu recomendo aos comerciantes, peço aos comerciantes que procure dar um desconto melhor para o cliente, e o cliente, por sua parte, procure comprar à vista e deixar o dinheiro, que aí é diferente. Não vai lá oferecer boleto nem cartão de crédito, não vai ter um preço competitivo, mas diga, eu quero comprar daqui o dinheiro no bolso, aí os comerciantes dão um desconto maior. Então o consumidor ele vai precisar por um período se organizar e deixar de comprar para conseguir comprar à vista, seria isso? Não diria assim, eu diria a forma dele comprar bem, ou seja, comprar mais barato, né? Porque você sabe, quem oferece com dinheiro, o comerciante quer vender. E tem as lojas cheias de mercadoria para isso, né? E se ele oferecer uma condição de pagar no à vista, meu amigo, ele vai dar um desconto bom. Tiro por mim, dentro da minha empresa. Hoje mesmo, né? Agora o cliente chegou na minha empresa, fez uma oferta, no cartão, 3 vezes. Eu quero à vista. Tirei mais alguma coisa, ele levou. Então, atenção, consumidores, vamos buscar comprar à vista, né? Fica bom para todo mundo, né? Tanto para o cliente como para o comerciante, né? Certamente. Seja quem eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que o programa Contraponto está de portas abertas. Qualquer informação que possa contribuir, por favor, em nome da Associação Comercial, a gente agradece o convite e também a nossa casa está à disposição para que a imprensa chegue lá também para fazer algumas considerações. Muito obrigada. De nada. O programa Contraponto fica por aqui. Qualquer outra informação você acompanha durante a programação da emissora. Até o próximo sábado.